Olá, aluno! Seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Meu nome é Douglas e estamos hoje com a nossa intérprete Vânia e nós iremos para a nossa aula de matemática do primeiro ano. Vem comigo! Então, o assunto de hoje será função exponencial. Lembrando que na aula passada nós trabalhamos também função exponencial, só que nós trabalhamos as equações exponenciais e a resolução dessas equações. Nesta aula de hoje nós iremos trabalhar especificamente com as funções. Então, essa é uma aula do primeiro ano, ensino médio, e você irá pegar agora o seu PET 3 na terceira semana. Para você anotar suas dúvidas, para você mandar para nós a sua dúvida, para a gente tirar no Tira Dúvida, ou até mesmo para você perguntar ao seu professor. Pegou o seu PET? Então vamos lá. Então, essa habilidade que iremos trabalhar, resolver problemas que envolvam uma função do tipo y de x é igual a k vezes ax. Esse k aqui é uma constante e o a é a nossa base, nosso expoente. Lembrando que na função exponencial, a nossa variável está no expoente. No caso aqui, é o nosso x. Então, definição de função exponencial, para a gente lembrar da semana passada, que nós já falamos, considerando um número a, que é a base do nosso expoente, o número é real e positivo, e que ele seja diferente de 1, porque se ele for diferente de 1 não faz sentido. No caso dele ser igual a 1, todo 1 elevado a qualquer número vai dar sempre 1, então seria uma função constante. Então, para nós, não faz sentido na função exponencial. Então, a gente elimina o 1. Então, a função exponencial, com essa base a, representada por r em r, tal que nós temos que ter os reais positivos e excluindo também o zero. Então, representado por essa função aqui. Aqui no caso, lá na habilidade tem o k, aqui não tem, mas o k, ele pode, em algumas situações, ele vai entrar, em outras não. A função base é essa. Então, aqui alguns exemplos de funções exponenciais que nós temos. Então, eu tenho aqui um número inteiro elevado a x. Pode ser também um número decimal elevado a x. Pode ser uma fração elevado a x. Pode ser também uma raiz quadrada, né? A minha base pode ser variada aqui de acordo com o problema que eu tiver trabalhando. Então, aqui uma propriedade, né, que nós temos é quando eu tenho uma função de x multiplicado por uma função de y. Isso é o mesmo que dizer o seguinte, que eu estou fazendo a soma dessas duas funções. Por quê? Porque quando eu somo, quando eu multiplico duas bases iguais, basta eu somar os expoentes. Isso é uma propriedade que nós já vimos lá na potenciação. Então, eu posso somar aqui os expoentes, então por isso que eu multiplicando, eu posso também dizer que é uma soma dessas funções. E a função de 1, independente da base, vai ser a própria base. O que isso quer dizer? O que diz lá aquela propriedade ou aquela regrinha que diz o seguinte: todo número elevado a 1 é igual a 1. Então, aliás, todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, toda vez que eu tiver o expoente 1, o meu resultado é a própria base. Certo? Então, uma propriedade que nós podemos aplicar na função exponencial. Então, nós temos aqui função exponencial de dois tipos. Temos a função crescente e a decrescente. Vamos caracterizar cada uma delas. Então, que eu tenho a função f é crescente quando o meu a for maior que 1. Então, primeiro detalhe, a minha base do meu expoente tem que ser maior que 1. Igual, por exemplo, nesse caso, ó, a base é 3. 3 é maior que 1. Por quê? O x sendo menor que o y, eu vou ter que, então, a minha base elevada a x vai ter que ser menor do que a minha base elevada a y, lógico, né? Se esse número é 1, aí no outro caso, na decrescente, vai ser um pouquinho diferente. Então, isso significa o quê? Que à medida que eu aumento o x, eu aumento também o y. Resumidamente, para você entender de forma melhor, é isso. Quando esse a for maior que 1, eu aumentando o x, eu vou aumentando o y também. Só que não linearmente, como nós já vimos, é de uma forma mais
acentuada, né? Então, a função é decrescente quando o a estiver entre 0 e 1. Então, valores entre 0 e 1. Exemplo, 0,1, 0,5, 0,99, 0,8 e por aí vai. Então, neste caso, o que vai acontecer? Quando eu tiver o x menor que o y, esse ax ele vai ser maior do que o a de y, ou seja, à medida que eu vou aumentando os valores de x, o meu y vai diminuindo. Então, vai ser o contrário do que acontece nessa função crescente. Então, aumentei o x, diminui o y. Então, é só uma forma de representar aqui o que está acontecendo. Então, exemplo aqui, ó, 1/3 elevado a x. Ah, professor, você falou que tem que ser entre 0 e 1. 1/3 está entre 0 e 1? Sim, está entre 0 e 1. Se você fizer, lembrando que a fração também pode ser representada na forma decimal. Na forma decimal, vai ser uma dízima periódica, 0,3333 infinitamente. Então, nós temos a representação gráfica dessas duas funções. A primeira função, essa à esquerda aqui, a minha esquerda, é 3 elevado a x. Como que eu sei que é 3 elevado a x? Basta eu comparar os pontos que eu tenho. Por exemplo, se eu pegar um aqui, ó, eu vou no y, deixa eu marcar aqui, estes pontos para vocês entenderem o que eu estou falando. Então, se eu marcar aqui 1, marcar este ponto aqui, quando o x for 1, o y vai ser, que está entre o 4 e o 2. Então, ele é o 3. Então, é a mesma coisa de 3 elevado a 1, que vai ser igual a 3. Se eu for no 2, bateu aqui, ó, entre o 8 e o 10. Então, 3 elevado a 2 vai ser igual a 9. Ou seja, quando o meu x for 2, o meu y vai ser 9. E por aí vai. Da mesma forma para cá, para trás. O x pode ser, aliás, pode ser 3 elevado a 0 também. Todo número elevado a 0, aquela regrinha que nós temos, 1. Então, toda vez que a função for uma função que não tiver aquele coeficiente que nós vimos lá no início, o k, ela vai ter esse ponto aqui, ó. Vai ter esse ponto aqui de coordenadas x0 e y igual a 1. Por esse motivo, porque todo número elevado a 0 é igual a 1. Olha, observe que também vai passar pelo 1. Ó. Por quê? Não tem coeficiente aqui. Ó. É simplesmente a função a elevado a alguma coisa. A elevado a x. E quando eu tiver expoente negativo também, por exemplo, 3 elevado a menos 1, isso vai ser igual a 1 sobre 3. Basta inverter daquela regrinha, né? Expoente negativo, eu faço a inversão. Aqui é 3, não tem nada embaixo, eu acrescento 1. Então, 3 sobre 1 invertendo, 1/3. E por aí vai. Aí você marcaria aqui então este ponto aqui é mais ou menos 1/3 ali. Ok, agora vamos passar para a decrescente. Então, essa é a nossa função crescente, ó. Vai aumentando o x, aumentando o y. E a decrescente? É o contrário. À medida que eu vou aumentando o meu x, essa função vai decaindo, decrescendo. Então, o y vai diminuindo. Vamos só pegar alguns valores aqui. No caso aqui é 1/3, né? Então, se eu pegar, por exemplo, 1/3 elevado a menos 1, por exemplo. Aí aquela regrinha também de inverter. Então, eu vou ter aqui 3 sobre 1, que é igual a 3. Então, um ponto aqui seria o menos 1 igual a 3 aqui, ó. A ele aqui. Também aquele elevado a 0 também aqui. Vou seguir aquela regrinha. Todo número elevado a 0 é igual a 1, não precisa nem de fazer conta. Só mais um, só para a gente exemplificar. 1/3 elevado a 1 é igual a 1/3. Então, é este ponto aqui e este ponto aqui. E por aí vai. Para representarmos, né, as nossas funções exponenciais, é importante que você tenha pelo menos 5 pontos. Observe que, diferentemente da função de segundo grau, função de primeiro grau, é mais difícil de representar, principalmente
nessa parte da decrescente e nessa parte da crescente, que os valores vão ficando cada vez mais próximos do eixo, sem tocar o eixo x. Então, tenha pelo menos 5 pontos. Quais 5 pontos que você vai colocar? Fica a seu critério, mas qual que eu aconselho? Estes aqui, ó. Nós vamos ver na próxima tela, que aí eu vou mostrar para vocês quais pontos são interessantes que você tenha no seu gráfico, para que fique um gráfico melhor possível, com desenho mais bonito, mais próximo daquilo que seja realmente a curva. Ok? Então vamos passar para a próxima, que aí nós vamos dar os exemplos práticos. Então nós temos aqui aquele mesmo gráfico, né, os pontos que eu falei com vocês. Como que são feitos os cálculos? Que, olha, nós pegamos aqui os valores menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Quais que eu aconselho você pegar? Esses aqui, ó, esses 5 aqui. Esse menos 3 e 3, se quiser também é bom. Mas esses 5 aqui você consegue fazer um gráfico de boa qualidade. Então, o que eu faço? Eu pego, no lugar do x, eu coloco o menos 2. Aí eu vou substituir, 3 elevado a menos 2 dá 1 sobre 9, que eu vou inverter, vai ficar 1/3, né? Eu vou só escrever aqui, ó, 1/3 elevado a 2, invertendo aqui, né? Aí fica 1 sobre 9. Aqui também eu vou inverter, aí aqui todo mundo elevado a 0 é 1, 3 elevado a 1 é 3, 3 elevado a 2, e por aí vai. Daí você vai marcando os pontos, né? Vamos ver um ponto que é 1 sobre 27, tá para cá, então vou pegar a partir do menos 1. Menos 1 que seria esse ponto aqui, 1/3. Este ponto do 0 e 1 também sempre vai ter. Depois nós temos o 1 e 3. E 2 e 9. Então esses pontos aqui já seria suficiente para desenhar nosso gráfico. Aí você vai fazer, acompanhar aqui, prosseguir aqui um pouquinho mais ou menos, acompanhando o que está acontecendo aí. Mas esses 5 pontos aqui já está de bom tamanho. Então essa é a função crescente com A maior do que 1. Nossa função decrescente, aquela mesma que nós verificamos anteriormente. Também nesse caso tem que inverter, né? Lembrando que só fazer um cálculo aqui para você entender. 1/3 elevado a menos 2, eu vou inverter e fica elevado a 2. Inverto e coloco expoente positivo. 3 elevado a 2, 9. 1 elevado a 2, 1. 9 sobre 1 é a mesma coisa que 9. Aqui, ó. E por aí vai. Até chegarmos o nosso 3 aqui. Então, vou marcar alguns pontos aqui. Então, menos 1, 3. Menos 1, 3 está aqui. O 0 e 1 está aqui. O 1 e 1/3 está aqui. E por aí vai, né? Esses aqui são mais difíceis de representar. Por isso que eu digo para vocês fazerem até no máximo aqui até o 2. Porque a partir daí fica um valor muito pequeno. Fica difícil de representar. Aqui nós utilizamos o recurso gráfico lá no GeoGebra. Você pode fazer aí na sua casa. Se você escrever isso aqui lá no GeoGebra, ele vai te dar exatamente essa função aqui. Então você pode fazer em casa, o recurso gratuito. Basta você acessar aí no seu computador. Ou até mesmo pelo telefone. Então a nossa função decrescente. E nós temos então o A entre 0 e 1. Vamos para o nosso exemplo. Agora tem uma outra função exponencial, eu tenho que a base 2 e o nosso expoente x. Então nós vamos colocar aqui os valores e vamos ver quais serão os valores para y. Então 2 elevado a 0, porque aqui esse é um exemplo de culturas de baterias, nada a ver, né? Bactérias, de uma população que ela dobra a cada período de tempo, a cada 1 hora, né? E nós temos no início da leitura do processo uma bactéria, certo? Então nós vamos ver a cada 6 horas, nessas 6 horas, o que vai acontecer com essas bactérias. Então eu vou fazer 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 2 a quarta, 2 a quinta, 2 a sexta. Então, substituindo aqui o x pelos nossos valores, todo mundo elevado a 0 é 1, 2 elevado a 1, 2, 2 elevado a 2, 4, 2 elevado a 3, 8, 2 elevado a 4, 16, 32 e
4. Ok, preenchi minha tabela. Agora eu posso esboçar meu gráfico através destes pontos aqui. Então eu já sei, esboço o gráfico para as 6 primeiras horas. Já sei os pontos, basta eu fazer o esboço. Neste caso, observem, eu vou pegar um valor de 6 de x e o y 64. Então vai ficar um negócio um pouquinho difícil de representar e nós vamos utilizar um outro recurso aqui. Então vou passar para frente, que nós já temos esses valores aqui, ó. Então nós temos aqui o nosso gráfico. Então, 2 elevado a 0, está aqui, ó. 2 elevado a 1, que dá 2. Só que observe que essa escala aqui está de 10 em 10. Por quê? Porque fica difícil de eu representar se fosse uma escala de 1 em 1. Imagina que, ó, aqui é 8. Agora imagina que seria mais ou menos até 8. 64 eu não conseguiria nem representar aqui nesse quadro. Então, para facilitar esse desenho, a gente faz essa escala aqui de 10 em 10. Então, por aí vai. O 2 ao quadrado daria 4. 2 elevado a 3 daria 8, 16, 32 e, por último, 64. Mais ou menos aqui. Então, representei o meu gráfico. Logicamente, que isso aqui é um recurso gráfico, né, do GeoGebra, fica muito mais fácil de fazer. Mas, manualmente, também você consegue, utilizando esse recurso aqui da escala gráfica, né, ampliando aqui a sua escala. Temos mais um exemplo. Ao analisar o efeito de um remédio de uma população de bactérias, verificou-se que a população Y de bactérias, dias após a exposição do remédio, poderia ser estimada por meio dessa função. Então, essa função aqui vai nos dar esta variação dessa bactéria, da população dela. Então, esboçar o gráfico para as 6 primeiras horas. Então, aqui nós já temos a função e temos aqui o cálculo de todos estes valores. Então, o primeiro é 200, né, que é o valor inicial. Toda vez que tiver esse aqui, já tem aquele K. Lembra que eu falei com vocês do K? Aqui seria a função base e aqui seria aquele K lá, aquele coeficiente que está sendo multiplicado aqui. Então, esse 200 é o valor inicial, porque no tempo zero, ele tem 200 bactérias. E a cada hora que passa, ela vai caindo 1/4 da sua população. Então, aqui, ó, observe. Cai 1/4, cai 1/4, cai 1/4 e por aí vai. Então, podemos notar o seguinte. A partir dessa quarta hora, ó, ele tem 0,7. Podemos considerar uma bactéria, né, se a gente arredondar, porque não tem 0,7 bactéria. Eu vou cortar um pedaço dela? Não existe. Mas a partir daqui eu tenho uma. A partir da quinta hora, eu posso dizer que foi eliminado do sistema do seu corpo, né, essas bactérias. Então, a partir da quinta hora, de acordo com esse gráfico aqui, de acordo com este exemplo, né? Então, fazendo o gráfico, vamos ver como é que vai ficar o gráfico. Então, vai ficar dessa forma. Essa já é uma função decrescente. Ela vai passar lá pelo 200, né, que é o valor inicial dela, quando tiver 0, vai descendo, decaindo. Olha para você ver, a partir da quarta, ó, observe aqui, ó, a partir da quarta hora praticamente vai zerar, né? Então, assim como nós podemos observar aqui, ó, a partir da quarta hora praticamente zero, né? Isso no seu organismo. Então, esses gráficos de medicação, de remédios, né, são aplicados de forma, né, bem aplicado na nossa função exponencial. Então, pessoal, essa é a nossa aula de hoje. Essas são as nossas referências bibliográficas. Espero que você tenha gostado da aula. Aproveite bastante. Peça ajuda ao seu professor. Mande sua dúvida para nós, para que nós possamos tirar daqui a pouco no Tira Dúvida. Então é isso. Agradeço a sua participação. Muito obrigado. Até a próxima.